Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre controle de gastos, redução de custos e o que impede a sua empresa de crescer. E para conversar com esse assunto, nós trouxemos aqui um especialista no tema. Estamos nos referindo ao Fernando Macedo, consultor, responsável pelas operações brasileiras da Era Expense Reductions Analyst. Fernando Macedo, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui. Bom dia aos seus ouvintes também. Fernando Macedo, falei logo na abertura que nós íamos falar sobre controle de gastos, redução de custos. Quando nós falamos em redução de custos, a primeira coisa que o empregado ouve é demissão. Uma coisa tem a ver com a outra? Não necessariamente. Eu diria até que pelo nosso conceito de trabalho, muito pelo contrário. Na verdade, quando você tem a sua equipe treinada, você investe nisso, existe toda aquela questão de motivação e etc., nós não temos como objetivo cortar pessoas. Aí sim, temos como objetivo buscar otimização de processos internos, identificar a melhor forma de gastar, que cada empresa tem a sua característica, mas certamente eu posso te garantir que corte de pessoas não é o nosso objetivo. Portanto, então, nós já podemos deixar tranquilo aquele que está nos ouvindo nesta entrevista e ele pode convidar os seus gestores na empresa a acompanhar esse nosso bate-papo também. Porque a ideia é, no trabalho que vocês realizam, fazer com que a empresa cresça ainda mais, se desenvolva. Justamente. Porque é uma relação direta, tá, Milton? Porque aumentar receita não necessariamente te aumenta a margem. Então, o que nós defendemos é o seguinte: muito bom aumentar a sua receita, mas a rodo vem uma série de gastos ou uma série de processos internos dos quais vão sustentar aquele aumento de receita. E muitas vezes, se você não prestar atenção, não tiver um controle efetivo, tudo aquilo que você ganhou, a sua margem é achatada. Geralmente, onde se gasta de forma indevida dentro das corporações, existe um padrão ou isso muda muito de acordo com o negócio e a área de atuação? Olha, não existe um padrão. Eu posso te garantir que cada empresa gasta de um jeito. É mais ou menos como o DNA, é como o polegar, é uma coisa incrível. E começa desde o arquivo. É um negócio muito interessante, até engraçado, que nós temos que buscar informação para trabalhar. E esses arquivos já começam diferentes. Então eu te diria que as características de operação de uma empresa, mesmo que dentro do mesmo segmento de mercado, não necessariamente lhe gaste igual ao concorrente dele. Então a nossa grande vantagem é identificar aquilo que cada uma necessita, né, a sua especificidade. Isso quer dizer o seguinte: nós temos sim, aí respondendo a sua pergunta, alguns itens que são mais frequentes, mas eu não tenho como te garantir que isso vá se aplicar num outro cliente. Até porque as soluções vão ser certamente diferentes. Essa semana, inclusive, eu peguei 5 projetos de um mesmo gasto e quando eu fui olhar, eram 5 soluções totalmente diferentes entre si. Ou seja, não existe um padrão, existe uma frequência e essa frequência eu posso te garantir que são ligados justamente aos gastos periféricos, não aqueles do negócio principal. Me esclarece, me ajuda a entender um pouco mais essa expressão que você acabou de usar, esse exemplo que você acabou de trazer. Você pegou 5 gastos da mesma área, é isso? Exatamente, do mesmo item. Do mesmo item. Especificamente, telecomunicações. Nós pegamos, são 5 clientes que nós fizemos o projeto de telecomunicações, estão todos mais ou menos na mesma fase. E as soluções dadas para cada um deles foram totalmente diferentes. E é telecomunicações do mesmo jeito. Soluções oferecidas pela sua empresa? Sim, com base naquilo que é disponível no mercado. Que aí nós estamos falando aqui nessa área de telecom, basicamente aí daquela conta telefônica que o cidadão recebe em casa, e eu imagino que o tamanho de uma conta numa empresa seja enorme, e costuma-se encontrar erros na cobrança que é feito da empresa? Sim, é algo que não é incomum. Eu te diria que em várias situações a gente confere e nem sempre aquilo que está efetivamente contratado é o que vem na conta. Mas existe uma série de processos internos para que isso seja conferido de uma forma correta. A diferença costuma ser grande a ponto de valer a pena o investimento de tentar se identificar para onde está indo aquele dinheiro ou se o que está sendo cobrado está exatamente dentro do contrato que eu assinei? Sim, a resposta é sim. Em muitas situações a gente consegue recuperações importantes em termos de fluxo de caixa.
Nós nos referimos aqui ao item de telecomunicações. Existem outras áreas específicas em que se costuma errar mais, em que o dinheiro acaba sendo gasto mais do que deveria, por cobrança ou por falta de controle? Uma série de outros gastos. Eu costumo dizer o seguinte: quando a empresa ela tem a sua operação corriqueira do dia a dia, os gestores e as pessoas envolvidas, elas têm sempre uma espada na cabeça. Então ela tem que produzir, ela tem que soltar aquilo para expedição, tem que mandar para o cliente, emitir fatura, e tem todo um processo envolvendo o dia a dia da empresa. Tem alguns itens que eles estão, de uma certa forma, meio que escondidos, né? Um exemplo muito simples, sabe? Aqui, por exemplo, você consegue conviver aqui no seu estúdio sem limpar? Você consegue passar mais do que 2, 3 dias sem limpar? Impossível. Então, e eu vou me arriscar a dizer que não é o objetivo principal da sua empresa. Sem dúvida. Então, são esses gastos que no dia a dia você não consegue deixar de gastar, mas que não estão ligados diretamente àquela questão produtiva. Isso é inerente do ser humano, é inerente da gestão, acaba tendo uma visibilidade um pouco menor. E a inércia que isso acontece acaba gerando alguns problemas. Ou seja, se você pega uma determinada conta e fala, puxa, é parecido com o do mês passado, então vamos embora, não vou perder tempo com isso. Não necessariamente no mês passado estava correto, entendeu? E tem mais um detalhe: o mundo é dinâmico. O mundo como um todo é dinâmico, né? A gente usou o exemplo de telecom. O que a gente está conversando aqui nesse momento pode ser que daqui uma semana já não sirva. Então, a nossa proposta, seja para telecomunicações, para limpeza, que foi um exemplo também que eu dei, outras questões ligadas a materiais de escritório. Olha só que interessante. Material de escritório, quem consegue controlar caneta, né? Ou clipes, ou algumas coisas que você tem um volume de itens muito grande, valor unitário baixo, acaba não se dando muita atenção, ou gastos de viagem, por exemplo, ou até fretes. Fretes, né? Você fala, não, eu tenho que colocar esse material no cliente, senão eu não faturo, sabe? Muitas vezes o próprio processo, questões conjunturais acabam atrapalhando, e a gente consegue ter uma visão, sabe, numa lupa muito, muito apurada para obter a melhor configuração do gasto. Você se referiu aqui a 2 gastos que acontecem em praticamente todas as empresas. Você se referiu a caneta, se referiu a clips. Há como controlar esse tipo de situação? E um controle rígido demais não acaba também sendo exagerado, no sentido de que se perde mais tempo com isso do que propriamente se perde dinheiro? Não. Posso garantir que não. Vamos começar pela conscientização, tá? Acabamos de colocar a mesa, não, poxa, será que vale a pena perder tempo com clipes? Olha, pode ser que não. 2, junta um monte desses itens de baixo valor agregado, de baixo valor de custo unitário, e que ninguém olha, ninguém cuida e, sabe, deixa isso para lá. Só vai para o departamento de compras, olha, acabou. A hora que acaba, percebe que acabou. Mas se você tiver, primeiro, um controle correto de compra, né? Porque o que a gente acaba percebendo nesses itens de baixo valor unitário é que qualquer um compra, sabe? De vez em quando, corre lá e pega rapidinho só para suprir a necessidade imediata, algo nesse sentido, tá? E isso acaba criando uma certa rotina. Só que quando você vai lá e compra uma caneta que tem um baixo valor unitário, não vamos entrar no mérito do valor em si, mas ela tem um baixo valor unitário. Mas se eu comprar 50, eu te garanto que eu compro melhor. Uhum. Se eu comprar 100, eu garanto que eu compro melhor. Ao passo que se você tiver 5, 6 ou 10 departamentos que, não, é só isso aqui, corre lá e compra. Obviamente nós estamos usando a caneta como um bode expiatório, mas isso serve para qualquer item que você tenha ali, aquela compra imediata. Não, vai lá, cobre. A hora que você consegue organizar desde a compra até os estoques e a conscientização das pessoas com sistemas que são efetivos, você não está cerceando ao processo, a operação, e sim colocando na cabeça dele que aquele esforço que ele está fazendo gera uma margem melhor para a empresa e ele pode ser beneficiado em algum momento por isso. Muitos desses erros que prejudicam a empresa podem estar relacionados ao fato de quando eu contrato, por exemplo, a empresa de limpeza,
eu terceirizo, eu entrego para a empresa de limpeza, inclusive a função de controlar os gastos naquela área, em vez de eu controlar e eu tentar fiscalizar para identificar como aquele custo está pesando na minha empresa? Isso, você foi brilhante agora. Esse é exatamente o fio da navalha. E me faz aqui recordar um colega de MBA, que ele foi brilhante quando ele entrou com o tema de terceirização. Cada um tinha um tema. Obviamente, o meu tema naquele momento foi redução de custos. E ele entrou com a questão de terceirização. Eu vou até plagiá-lo, se você me permite. Eu lhe permito. Eu tenho certeza que ele vai permitir também, porque está sendo lembrado aqui. Amigo. E ele diz o seguinte: o grande problema da terceirização é você não confundir isso, vou colocar entre aspas aqui, com uma celivração. A partir do momento que você coloque a terceirização como um item que você, poxa, agora eu me livrei do problema, estou terceirizando, não tenho, né? Você se livra daquela questão, daquele ônus, você acabou de cair na armadilha do processo. Porque o que eu chamei do fio da navalha, que você colocou muito bem, é a questão de controles. Sabe, a terceirização ela só vai funcionar de uma maneira correta e otimizada se você tiver autonomia daquilo que você está contratando. Porque senão você contrata uma limpeza sem especificar áreas, tipos de limpeza, periodicidade, um memorial descritivo das tarefas que têm que ser executadas, você vai ficar na mão daquele que fala, não, pode deixar que eu garanto tudo, e ele vai fazer o que ele quiser. Então, todos esses processos internos, eles necessitam efetivamente de um controle e de um pacto. Olha, eu estou te contratando para que você faça isso. E os controles serão esses, ok? A partir do momento que você tenha isso, você tem uma boa terceirização e vai conseguir otimizar esse gasto. Marcos Pompeu enviou o seu e-mail e ele disse que na empresa dele, o que mais o incomoda é ouvir "é sempre assim, foi sempre assim". Isso me remete a uma questão que você colocou agora há pouco, quando você disse que há gastos que acontecem da empresa, sempre aconteceram dessa maneira. Antes disso, até você disse, o custo hoje é tal, no mês passado foi o mesmo, mas não quer dizer que o do mês passado foi errado. Isso vai ao encontro do que o Marcos Pompeu está nos perguntando. Totalmente, totalmente. Isso eu acabei usando numa outra palestra, eu usei o termo gasto inercial. Nem sei se exatamente existe, mas conceitualmente a gente diz o seguinte: a partir do momento que uma determinada pessoa, um colaborador, executa uma parte de um processo, uma parte de um trabalho que ele foi contratado para aquilo, sem questionar, nós estamos aí começando com alguma coisa errada. Por quê? Existe toda uma evolução tecnológica e hoje as ferramentas de informação elas estão aí para ser usadas, etc. E o gasto inercial significa que se aquilo nunca foi mudado ou se alguém chega e fala, olha, não vai adiantar mudar, fatalmente, eu te diria que 100% dos nossos projetos é possível otimizar. É possível. Nós estamos falando aqui muitas vezes de má gestão. Agora, a maior parte dos gastos desnecessários acontece por má gestão ou por má fé? Agora, você me colocou numa saia justa, né? Mas eu te diria que a má gestão nem sempre é por má fé. Mas nós já nos deparamos, sim, com má fé e, consequentemente, má gestão. E isso é identificado dentro dos nossos trabalhos, dentro dos nossos projetos, com a base documental. Então, documentalmente, a gente consegue comprovar, e isso normalmente não acontece, sabe, no topo da empresa, isso acontece normalmente no segundo escalão. E aí, óbvio que ou pode ser um problema de controles ou um problema de acomodação da alta gestão. E aí nós vamos identificar e passar isso para a alta gestão da empresa. Fernando Macedo, isso pode estar ligado também à própria cultura da empresa? Pode. Tem uma ligação direta com a cultura da empresa. Porque tem algumas empresas, Milton, que a gente tenta atendê-los, tenta ajudá-los, mas a cultura da empresa é aquela da receita, sabe? Ela quer faturar. O que eu não acho errado, eu acho muito certo. Só que todo o resto não interessa. Fala, olha, eu vou resolver um problema no meu caixa aumentando o faturamento, puramente. É mais ou menos a questão da inércia. Ele não olha, não presta atenção, só que ao final do mês, ao final do período, do ano, né, o que vai interessar é aquilo que sobrou no seu caixa daquilo que você obteve de receita. Então é uma questão importante. Ou seja, a cultura, em termos de má gestão ou até má fé, tem tudo a ver
com esse processo. As empresas que desenvolvem departamentos de compliance ou conceito de compliance internamente, elas tendem a ter resultados melhores? Sem dúvida alguma. Principalmente porque isso começa no principal botãozinho para iniciar qualquer atividade nesse sentido, que é a conscientização. A conscientização é a parte principal do processo. Se tem alguma pessoa que está fazendo alguma coisa, sabe aquela que, poxa, não vejo a hora de dar o meu horário de ir embora, então vou fazer de qualquer jeito porque eu só quero ir embora, etc. Ele sabendo que existe alguém que vai verificar se aquele processo, ou se aquele gasto está sendo correto e de acordo com as determinações da empresa, a conscientização dele já muda, ele já vai começar a prestar mais atenção. Isso é normal, sem dúvida alguma. O Daniel Guedes pergunta aqui pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br o seguinte: na minha empresa, tenho que entregar resultados todo final do mês. Quem é que tem tempo para controlar gastos? Ótimo. Excelente pergunta. Veja, eu acabei de comentar aquela cultura da receita, tá? Se ele conseguir incluir nesses relatórios, nesse fechamento que ele tem na empresa, um item chamado margem, ele começa a gerar a questão da conscientização de que ele precisa dos superiores para que o resultado seja efetivo. O que você se refere com margem? Margem, eu não vou entrar na questão acadêmica ou contábil de margem, mas vamos considerar de uma forma assim bem coloquial, que seria a diferença entre o que entra e o que sai. Tudo que você tem em receita versus aquilo que você teve que dispor de dinheiro do seu caixa para obter, para fazer com que aquilo acontecesse, vai se transformar em alguma coisa que é margem, que depois vai se transformar em lucro. Ou seja, o quanto que sobra? Essa é a questão principal. Se ele não tem tempo para fazer isso, e eu acho que isso está correto, alguém teria que tomar conta do outro lado da medalha. É aí que entra o trabalho que vocês exercem na Era? Também. Nós somos especialistas em olhar o outro lado da medalha. E estamos acostumados até com quem não olhe, entendeu? Então eu te diria o seguinte, eu tenho certeza, é Daniel, né? Daniel Guedes. Eu tenho certeza que o Daniel, ele tem todo um processo muito forte, muito bom no que se refere à geração de receitas, tá certo? Ou seja, ele já tem o circo dele armado para que essa coisa aconteça. Onde nós atuamos e incentivamos que ele continue com foco no negócio principal dele, para que ele continue crescendo, sustentando essa receita, market share, etc. E nós temos como ajudá-lo a aumentar a lucratividade, olhando para aquilo que não é o negócio principal dele. Qual é a ação que vocês fazem dentro da empresa quando contratados? Olha, é uma metodologia que já existe há mais de 20 anos, ao redor do mundo, são mais de 30 países, nós acompanhamos isso de uma maneira para e passo. E o que nós fazemos basicamente? Eu não vou discorrer aí sobre toda a estrutura metodológica, mas, primeiro, identificamos como que o cliente gasta. Essa é uma das partes principais. Não adianta dar sugestão se a gente não entender como que ele gasta. Se não identificar exatamente a necessidade dele, nós estamos incorrendo em erro. Numa fase seguinte, nós vamos pesquisar tanto uma questão mercadológica, quanto de melhores práticas, quanto questões tecnológicas, aquilo que melhor se encaixa à necessidade daquele cliente. E aí sim, vamos sugerir opções para que ele tenha uma melhor otimização daquele gasto. Aí entram dois grandes diferenciais em relação à consultoria tradicional, que a gente não só diz que dá certo, mas faz dar certo. Nós participamos da implantação daquelas sugestões, ou seja, não é algo assim, né, inatingível, nós participamos para que aquilo aconteça efetivamente e monitoramos durante 2 anos para aferir que aquele benefício, aquela economia foi apurada pelo cliente. E sempre recebendo com base no resultado. Nós não temos honorários por hora ou por qualquer outro tipo de coisa. Nós recebemos unicamente com base no resultado auferido. No trabalho que vocês realizam, não tem que se ter cuidado de repente, cortes que sejam sugeridos, reduções de custos que sejam sugeridas, impactem negativamente a produtividade? Sim, essa é uma das premissas dos nossos projetos. Nós sempre vamos tomar em consideração, e isso entra num pedaço do projeto que chama-se de avaliação qualitativa de processos, onde nós vamos nos comprometer e garantir que a produtividade não caia
E eu te digo, Milton, em mais de 90% dos nossos projetos, a gente aumenta a qualidade e a produtividade, reduzindo os gastos do cliente. E um outro detalhe, sem trocar fornecedor. Esse é um outro paradigma que é quebrado. A gente não tem interesse em trocar fornecedor, nós não temos interesse algum. Porque é só uma revisão de contrato? Pode ser de contrato, pode ser de processos. A gente não tem como saber antes de começar a estudar. A base de tudo é entender exatamente o que o cliente necessita. Muitas vezes ele contrata ou compra produtos que ele acha que necessita. E quando a gente vai avaliar exatamente isso dentro da empresa, a especificidade da operação dele, a gente percebe que ele não precisa daquilo que ele está contratando. E o material de divulgação de vocês são apontados 5 erros que impedem as empresas de crescerem. Relatórios de despesas camuflados, o famoso caixinha da empresa, custos urgentes ou excepcionais, custos que ninguém sabe explicar, medo de ter o orçamento reduzido. São aí 5 pontos importantes a se prestar atenção? Sim, esses pontos a gente acabou generalizando, né? E dentro de cada tópico desse existem alguns itens que são, né, até hilários, né? Mas esses 5 pontos são os que efetivamente impactam, porque você consegue fazer com que uma empresa, né, voltando àquela questão de receita, ela consiga ter mais lucratividade se ela tomar conta desses itens todos. Você agora vai ficar devendo uma história hilária, já que você citou que alguns são até hilários. São hilários, são incríveis. Por exemplo, nós tivemos um projeto, isso foi fora do país inclusive, que nós tínhamos lá e avaliamos que um fornecedor, ele não tinha característica nenhuma de atender aquele determinado cliente. Mas, sabe, era água e vinho, não tinha nada a ver. E aí quando a gente começou a analisar e entender o porquê daquilo, nós identificamos que era uma relação da geração anterior. Empresas familiares de um lado e empresas familiares do outro. De um lado, o antecessor, né, ou seja, o patriarca de um lado, ficou amigo do patriarca do outro, batizou neto, sabe aquelas coisas? Uhum. Tá. E aquela relação era horrível, não era vantajosa nem para o cliente, nem para o fornecedor. E quando a gente foi falar, olha, poxa, o mundo mudou. Ele falou, olha, mas os dois lá, eles jogam dominó todo dia, e a gente tem medo, porque um teve ataque do coração, o outro também, e eles tinham medo de mudar. Quando a gente foi falar com os dois, os patriarcas, eles começaram a rir tanto, mas rir tanto, e falaram, são 2 patos, 2 burros e tal, nós estamos aqui nos divertindo, eles têm que cuidar da empresa, coisas desse tipo. Ou seja, era alguma coisa que é hilária, né? E eles tinham medo de mexer em função da relação da geração anterior, só que o mundo mudou. O mundo mudou. Exato. Mas aí entra naquela, sempre foi assim, então Exato. vamos deixar assim, não vamos mudar. Exatamente. Não dá para trabalhar com essa política mais. Não, isso é impossível. Como eu comentei com você, tem alguns gastos, alguns tipos de gastos que nós estamos aqui conversando, outubro de 2014. Em janeiro, aquilo que a gente falou hoje pode não valer lá. E essa é a vantagem de nós permanecermos 2 anos com o cliente, porque todos esses ajustes de mercado, ou de tecnologias, ou de oportunidades, nós vamos ajustando e buscando a melhor oportunidade para o cliente. Esse é o tempo da ação que vocês desenvolvem na empresa? Existem dois estágios de ação. A primeira é uma ação muito mais contundente, muito mais profunda, onde a gente desenvolve todas essas habilidades de entender, dar a solução, tá certo? E depois o monitoramento. Esses 2 anos é algo metodológico que foi desenvolvido na Europa para que a gente consiga garantir que aquilo vai garantir o benefício do realmente cliente. O resultado. Exatamente. Para saber que quem está contratando vocês não está desperdiçando dinheiro. Justamente. Mais uma vez. Mais uma vez. Nos itens que eu citei agora há pouco, tem aqui o famoso caixinha da empresa. O que significa esse caixinha? É o dinheiro por fora? O que é isso? O caixinha é o famigerado, sabe, vai lá e resolve. Isso acaba gerando alguns... Mas é caixa 2. Não é caixa 2. Não é caixa 2. Não é caixa 2, isso é contabilizado. É contabilizado, sim. Não, esse aí é uma outra história hilária, que foi muito interessante. Um colégio, e a gente começou a analisar. Colégio você vai buscar o quê? Material didático, sei lá. Você tem muitos itens para buscar. A gente conseguiu economizar em medicamento. Medicamento. Incrível. Porque isso aí é no caixinha. Porque quando você olhava, sabe, no razão, em toda a estrutura contábil, você não viu o medicamento ali. Só que quando a gente começou, mas por que o caixinha tem esse fluxo e tal? A gente começou a procurar o caixinha. A gente achou várias notinhas de farmácia, sabe? Aí por que isso? Sabe, os porquês, nós vamos no fato gerador do gasto para poder entender
o que oferecer ao cliente. Resultado, resumindo, o colégio, ele tem que ter, por uma questão de vigilância sanitária, pelo volume de alunos, ele tem que ter lá um ambulatório. E aí depois eu fui ver a norma, né, da vigilância sanitária. Tem que ter lá uma maca, tem que ter o desfibrilador, tem que ter um armário com especificação de vidro, com as colunas de metal e um volume mínimo de medicamentos. O que acontecia? Quando existia periodicamente inspeções, etc., todo mundo saía correndo para comprar. E vinha lá, como é que vai fazer? Vai fazer um processo de compra? Não, corre lá porque vai ter, vai lá e pega. Compra. Exato. A preço cheio. A preço cheio de farmácia. Poxa, só que isso não foi... Se fosse uma exceção, não tem problema nenhum. O que a gente fala aí de caixinha é que o caixinha, ele não tem que virar regra. Se ele é exceção, tudo bem. Porque o caixinha é para aquele gasto urgente, a coisa emergencial aconteceu agora, vai ter que... Resolve lá resolve diferente do que eu falei antes de caixa 2, é completamente diferente. Esquece o caixa 2. Claro. Tá, o caixa 2 ele vai ser identificado aí sim dentro daquela estrutura de compliance que você comentou. Aí é outra coisa. Esse caixinha é outra coisa, é aquele gasto urgente, aquele gasto que você olha de uma forma unitária, ele é baixo. Só que se ele for permanente, constante, ele se repetir, a coisa vai se avolumando. Só aí a gente entendeu todo o processo. Como as inspeções existiam e eles teriam que ter, né, aqueles medicamentos à disposição, a gente descobriu que, primeiro, os medicamentos tinham pernas, né? É muito fácil, né, um medicamento escapar assim, andando. E um segundo aspecto, a gente passou a contratar um distribuidor. Eram 5 unidades do colégio, a gente contratou um distribuidor para que ele ficasse responsável até pelo estoque, e aí o custo ele caiu em pelo menos 50%. Tá. No outro item que eu citei aqui é o medo de ter o orçamento reduzido. Eu queria saber como é que isso se aplica no dia a dia da empresa. Olha, eu fico estarrecido até hoje, Milton, porque os sistemas de gestão, sistemas de informação, eles estão muito avançados, as empresas elas estão num ritmo muito interessante, sabe? Eu fico muito satisfeito com isso. Mas de vez em quando a gente ainda pega algumas situações que assim, olha, nós estamos aqui chegando no final do ano, eu preciso dispor do orçamento que eu tenho, porque senão eu não vou receber o orçamento que eu tinha esse ano, ou seja, vou me reduzir o orçamento que eu tenho para gastar o ano que vem. Ainda existe, infelizmente, algumas situações como essa, e isso é estarrecedor sob o ponto de vista de otimização de gastos. Então, se você tem hoje lá algumas estratégias, né, que orçamento base zero, você tem uma série de processos muito interessantes. E quando a gente se depara com uma situação dessa, né, de que, poxa, se eu não gastar no ano que vem eu não tenho o mesmo orçamento, isso é estarrecedor. E tem como mudar essa cultura? Porque aí entra na questão cultural da própria empresa, quer dizer, dos diferentes setores da empresa. Tem como mudar isso? Tem como mudar, porque aí o que acontece? É uma estrutura que você vai ter que conversar com a autogestão e principalmente com controladoria. Quando você entra com controladoria, que hoje eles têm uma série de ferramentas muito efetivas, tá? E muda essa cultura, o que acontece? Aquele gestor que eventualmente estivesse acostumado com determinado montante de dinheiro para gastar, ele deixa de ter autonomia do montante, ele passa a ter outras obrigações e outros benefícios. Ou seja, é possível sim arrumar essa questão toda. É que infelizmente, como eu te disse, ainda existem algumas exceções dentro dessa proposta, o que para nós não é nada interessante. O Sandro Lima quer entender se vocês descobrem muito gasto feito de forma errada em pagamento de tributo. Acaba existindo sim, porque o volume de tributos que nós temos no Brasil, né, eu não preciso entrar em maiores detalhes, é muito grande. E é um sistema complexo. Complexo, você tem uma série de regras, você tem aí uma série de refis do refis do refis do refis. Mas olha, eu posso te dizer que a gente chega a identificar até as questões básicas da questão tributária, que é o cruzamento de ICMS. Como você tem ainda ICMS diferentes entre os estados, esse cruzamento de ICMS ainda tem gente que não consegue fazer. E ainda mais, quando você entra, por exemplo, na questão trabalhista, você tem algumas regras que envolvem tributos trabalhistas que você pode obter bons benefícios, e nem todas as empresas sabem desses benefícios. Ou seja, manter-se atualizado com todas essas disposições tributárias é absolutamente essencial. E o que ele está dizendo a gente vê o tempo todo.
Fernando Macedo, você aplica todas essas ideias no orçamento familiar? Sim, de vez em quando eu tomo bronca, mas eu uso sim. Já cheguei em casa com uma planilha de Excel com a minha filha, porque era muito SMS, deu uma briga lá, mas deu certo. Claro que eu estou brincando com você fazendo essa pergunta, mas porque eu fiquei pensando o seguinte, muitas dessas ideias você pode aplicar no seu dia a dia, na sua casa, para identificar onde os gastos estão indo. Porque eu imagino que a gente deve gastar em casa também à toa. Veja, eu costumo brincar com os nossos analistas e consultores da nossa equipe, que isso é uma questão de DNA. A gente tem um determinado momento que a gente não consegue sair de uma sala sem apagar a luz e desligar o ar-condicionado. Já está inerente, já está no sangue. E isso a gente aplica em casa. E a grande vantagem é que minha esposa trabalha junto comigo. Ela é a que me dá o... Ela que faz todo o pena do back-office. resto da família. Não, eles já estão acostumados. Cobra até o custo do refrigerante no fim de semana. Não, a gente não corta, a gente otimiza. Otimiza, tá certo. Olha, só para fechar aqui a pergunta do Douglas Mikeloff, que é o seguinte, de certa maneira você já respondeu inclusive, mas como nós estamos fechando a entrevista, eu acho que é um recado interessante para todas as empresas. As empresas mostram muita resistência no desenvolvimento da consultoria. Como engajar a estrutura neste trabalho? Na verdade, a estrutura ela depende de um líder. A gente acaba enfrentando muito mais dificuldade em desenvolvimento de processos em empresas que não existe uma efetiva liderança. Sabe aquele que é o dono ou o principal executivo, só que dali para baixo a coisa acontece, sabe, por delegação. Quando a gente tem um líder específico, na acepção da palavra, alguém que tome conta do seu negócio, que esteja comprometido com os resultados e com as pessoas que estão envolvidas naquela comunidade, nós continuamos trabalhando de uma forma muito efetiva. A gente acaba tendo algumas dificuldades muito grandes quando a gente começa a cutucar alguns pontos de conforto, algumas zonas de conforto. Quando a gente chega, nós chamamos essa pessoa, né, essa figura de stakeholder, é um termo em inglês, mas esta pessoa, ela se sentindo incomodada e saindo da zona de conforto é o que vai gerar mais problema no desenvolvimento do projeto. Se a liderança for efetiva, a coisa sai, funciona. Eu estou tentando encerrar a entrevista aqui, mas os ouvintes não permitem. O Frederico acaba de perguntar aqui o seguinte, as empresas brasileiras gastam mais do que as estrangeiras? Ele deve estar se referindo a desperdiçam mais dinheiro? Efetivamente, não. Agradeço até a colocação do Frederico, porque essa é uma quebra de paradigma muito grande, porque eu mesmo, alguns anos atrás, antes de assumir essa posição, inclusive, eu tinha esse conceito. Não, porque brasileiro gasta mais, não dá bola, etc, etc. Mas eu posso garantir que não. Nós temos treinamentos e congressos o tempo todo na nossa corporação. Em algumas situações eu até me confundo. Eu falo, poxa, isso aconteceu no Brasil. E quando vai ver, isso aconteceu na Alemanha, ou aconteceu nos Estados Unidos, ou na Austrália. Ou seja, quando se fala de estrutura de empresa e desenvolvimento de empresa, a criatividade do brasileiro muitas vezes se sobressai e nós somos melhores que eles, hein? Fernando Macedo, muito obrigado pela sua gentileza e pelas suas informações aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, um grande prazer. Eu é que agradeço. Fernando Macedo, consultor responsável pelas operações brasileiras da Era, Expense Reduction Analyst, empresa que atua exatamente nessa questão do controle de gastos ou otimização de gastos, redução de custos. E trabalhando exatamente com aquilo que muitas vezes impede a sua empresa de crescer. A você que participou deste programa também, nosso agradecimento. Lembrando sempre, pegue essas informações, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Vamos fazer uma grande discussão sobre esse assunto. Quem sabe melhorar os resultados de todas as nossas empresas e na sua casa também. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.